Fala aí, povo de Deus. Jesus Cristo está voltando. Você crê nisso? Sabe, eu sei que vai ter muita gente triste comigo aí por causa dessa pregação, muitos líderes. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Nós temos visto as pregações e glória a Deus, porque tem anunciado a volta de Jesus, tem mostrado os sinais que estão acontecendo lá fora, tem mostrado aonde Mateus 24, Jesus Cristo diz que haveria terremoto, haveria nações contra nações, guerras, isso tudo tem acontecido, a multiplicação da iniquidade, ou seja, da maldade humana. Nós temos visto isso acontecendo e eu louvo a Deus quando eu vejo os pregadores mencionando isso e dizendo: Jesus Cristo está voltando. Mas quando nós vamos aprender a cortar na nossa própria carne, nós pregamos o Evangelho e louvo a Deus por isso para o mundo lá fora. Mas quem pregará a salvação para os que estão sentados em bancos de igreja? Quem se levantará com coragem para dizer que a igreja tem pecado, a igreja tem errado, nós líderes temos errado, temos sofrido com uma liderança apostada, uma liderança que tem se afastado de Deus e tem enganado a muitos com falsas profecias, com falsos ensinamentos, porque também a mesma palavra do Senhor Jesus diz que em nosso meio surgiria falsos mestres, falsos profetas e até mesmo falsos cristos. O que seriam os falsos cristos? Aqueles que trazem a glória para si mesmo, aquele que mostram ao nosso povo, o povo de Deus, que a verdade é Ele, a verdade está nele e que não há outro caminho que não seja Ele. Olha, meu irmão, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e ninguém, não há outro caminho que leve ao Pai senão Jesus Cristo. Se você segue a homens, eu quero dizer uma coisa, você está caminhando em um caminho equivocado. Falando em seguir, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus tirou o povo do Egito a levar a terra prometida, bem, Egito simboliza o sistema do mundo, o sistema mundano, sabe, o sistema pecaminoso. Quando Deus tira o homem do pecado e leva a promessa, e a maior promessa que nós temos é a vida eterna em Deus. Ele traça um projeto. Primeira coisa que ele traça é um caminho. O Senhor diz que deu um caminho àquele povo, ou seja, eles iriam rodear ao Mar Vermelho, ou seja, havia um caminho já preparado pelo Senhor para que se chegasse a promessa, e esse caminho para a igreja dos nossos dias é o Senhor Jesus. Para chegar à nossa promessa, que é a salvação eterna, só há esse caminho, Jesus Cristo. Então, Deus deu àquele povo o caminho. E a Bíblia diz que deu a nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite para que enxergasse o caminho. Deixa eu falar uma coisa. A nuvem e a coluna de fogo simboliza o Espírito Santo, porque é o Espírito de Deus que vai trazer clareza a você sobre o caminho que é Jesus Cristo, porque é o Espírito de Deus que vai trazer clareza sobre a palavra que é o Senhor Jesus, sabe? O seu norte está baseado na palavra que é a Bíblia de Deus, e a luz que é o Espírito Santo vai trazer a revelação da palavra. Você não tem revelação sem o Espírito Santo. Você precisa conhecer a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Mas não diz apenas que havia a coluna de fogo para iluminar o caminho, mas havia nuvem, que também simboliza o Espírito Santo a conduzir no caminho. É interessante porque a Bíblia diz assim, que quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, todo o povo de Israel parava e ali acampava. E quanto tempo a nuvem ficasse ali, 2 dias, 1 mês, o povo ficaria, porque o povo estava olhando para a nuvem.
Mas quando a nuvem levantava, o povo, alguém dizia: olha, a nuvem moveu-se. E então todo mundo levantava e começava a preparar suas coisas, desarmava as barracas e olhava a nuvem, e a nuvem começava a se mexer. Havia um propósito no mover daquela nuvem. Aquela nuvem movia-se em direção à promessa, o Espírito Santo de Deus que te conduz à promessa da vida eterna. Então o povo seguia a nuvem. Então o Senhor deu o caminho, que é Jesus Cristo, a nuvem e o fogo, que é o Espírito Santo, e deu um líder, que era Moisés. O povo não seguia Moisés, o povo seguia a nuvem. Sabe por quê? Eu começo a pensar, o que será que acontecia? Eles deveriam parar, quando a nuvem parar, ficar olhando para cima. Meu irmão, o seu socorro, ele não vem do homem, o seu socorro vem do alto. O seu socorro não vem daquilo que você possa enxergar na terra, mas daquilo que é liberado nos céus sobre a sua vida. Olha, o salmista fala que ele elevou seus olhos para o alto, da onde que viria o socorro. Porque o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o Senhor que vai te levar à vida eterna. Dentre a nuvem, o caminho e o líder, quem que poderia desviar? Sabe, de repente, se Moisés ele deixasse de seguir a nuvem e o povo ficasse olhando para a nuvem, será que seria certo o povo seguir a Moisés ou seguir a nuvem? Se de repente Moisés se tornasse um cara em apostasia, alguém que se rebelasse, alguém que olhasse realmente Deus, o povo tem razão, e disse que no Egito não faltava o que comer, o que beber, então voltarei eu ao Egito com o povo, venha povo, e voltasse. O povo que voltasse com Moisés estaria perdido. Sabe, nós vemos uma liderança hoje que tem negado a nuvem. Nós vemos uma liderança hoje que tem se voltado contra o caminho, porque deseja a glória que é do Senhor. O maior pecado que já existiu em toda a eternidade foi de alguém que quis a glória do Senhor e foi lançado dos céus com aqueles seus seguidores, Satanás. Sabe, e nós vemos que em meio à igreja tem acontecido muitas lideranças desviadas que estão desviando, porque Jesus Cristo disse, olha, que levantariam falsos mestres e falsos profetas e que enganariam a muitos e que por causa dele o amor de muitos se esfriariam. Olha, nós vemos falsos profetas sendo levantados e às vezes a igreja idolatrando adorando e idolatrando esses falsos profetas, homens que se levantam com profecias, com sinais, mas a Bíblia diz que no final dos tempos alguns se levantarão e dirão ao Senhor, olha, eu curei em teu nome, eu profetizei em seu nome, olha, e ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Então você não pode ser guiado pelos sinais do homem, mas sim pelos sinais dos céus. É a nuvem que te guia, meu irmão. Não interessa se a profecia mexeu no teu coração, ou causou um arrepio, ou se te fez chorar, porque isso são sinais almáticos, mas sinais espirituais vêm dos céus. É o próprio Espírito do Senhor que irá te conduzir à vida eterna. Nós vemos, eu sei, eu vou apanhar pelo que eu vou falar agora. Mas nós vemos profetas se levantando em meio a igrejas renomadas, trazendo revelações, dizendo coisas sobre vida íntima de um, vida íntima do outro, revelando nomes, revelando às vezes até CPF, identidade, e a igreja
idolatrando esses profetas, e a igreja esquecendo que quem conduz é o Espírito Santo, e aqueles profetas chamando a glória para si mesmo, e o povo, muito desse povo estão deixando ser enganados. Sabe, há profetas que profetizam não segundo ao Espírito Santo, mas segundo ao Facebook, segundo ao Instagram, porque buscam revelações sobre alguma página social, para saber sobre intimidade de alguns frequentadores da igreja, e quando chega na igreja, diz alguém aqui que tem um nome, segundo aquele nome que ele leu no Facebook, alguém aqui que está sofrendo de uma enfermidade. Olha, hoje tanta gente coloca tanta coisa, suas intimidades no Facebook, cuidado com isso, meu irmão. Nas redes sociais, cuidado com isso, meu irmão. Mas revelaram identidade, eu não boto identidade. Tem tanto site aí que se você for lá na placa do seu carro e ele vai revelar Renavan, ele vai revelar o nome do dono, ele vai revelar tanta coisa. Meu irmão, existem muitos falsos profetas por aí, não se deixe desviar por eles. O único que vai te levar e te conduzir ao caminho certo, a não sair do caminho traçado por Deus, é a nuvem, é o próprio Espírito Santo. Não se deixe enganar, Jesus Cristo está voltando, o próprio Jesus, não sou eu, Jesus disse que surgiriam falsos profetas, e eles estão aí, surgiriam falsos cristos, e eles estão aí. Tanta gente dizendo, olha, vem para cá, olha, é aqui que Jesus Cristo está. E ele disse, olha, se disserem que eu estou aqui ou ali, olha, não se deixe enganar. Seja guiado pelo Espírito Santo. Não se deixe enganar. Jesus Cristo está voltando. Olha para o alto. O Espírito Santo, ele continua guiando a sua igreja. O Espírito Santo, ele agora está em você. Sabe aquela nuvem? Pois é, aquela nuvem continua te conduzindo. Aquela nuvem continua conduzindo a igreja do Senhor. Sabe aquela coluna de fogo? Quando os dias estiverem difíceis, haverá revelação da palavra, haverá revelação do caminho. O Espírito Santo não se deixará vencer por esses falsos profetas. Não deixe você ser enganado. O Senhor trará tudo à clara. Busca o Senhor intensamente, sabe? Existem muitos líderes como Moisés que estão realmente atados ao Senhor. Existem muitos líderes que estão sentados com o povo, olhando para a nuvem. Existem muitos líderes. Você quer saber quem são esses líderes? São aqueles que levantam e gritam assim, olhem para a nuvem, ela está se movendo. São esses que apontam para os céus, são esses que movem-se segundo a um propósito. A nuvem, ela só movia segundo a um propósito. Nós vemos tantos moveres estranhos, tantos moveres que sem propósitos. Que propósito há? Revelar sua intimidade em um culto e fazer todo mundo saber das suas intimidades. Que propósito há? A nuvem só se move segundo um propósito. Aquela nuvem movia-se com o propósito de levar o povo em um caminho certo até as promessas. O Espírito Santo só move-se segundo um propósito na sua vida. É a Ele que os seus olhos têm que estar fitos, sabe? O seu norte é Jesus Cristo e não homens. Mas eu creio que ainda há uma liderança compromissada com a nuvem, compromissada com o fogo, compromissada com o caminho que é Jesus Cristo, que vai te ajudar sim. Mas quando esses homens tirarem os olhos da nuvem e saírem do caminho, olha, esses homens não merecem mais ser seguidos, mas aqueles que permanecem no caminho, com os olhos fitos no alto, segue esses, porque esses são conduzidos pelo Espírito de Deus. Continue olhando para a nuvem. Segue a nuvem, meu irmão. Segue a nuvem e você vai chegar até a vida eterna, vai chegar à salvação em Cristo Jesus. Tamo junto, somos um.